Começar te perguntando sobre sua trajetória no esporte e na formação acadêmica. Se você sentiu necessidade da formação por causa do esporte. Sim, sim. Na verdade, minha trajetória no esporte, eu comecei a treinar jiu-jitsu em 1997. Começou como um hobby para mim e foi tomando dimensão, assim, peguei gosto, paixão por isso, pelo esporte, foi tomando dimensão que ano que vem fazem 23 anos que eu pratico jiu-jitsu. Acho que tudo anda muito paralelo, assim. Então, aí depois que em 2004 eu entrei na faculdade, eu demorei um pouquinho para me formar, porque assim, às vezes eu estava treinando e na faculdade, aí o pessoal falava, poxa, Buiu, vamos passar uma temporada em São Paulo treinando? Aí eu era novo, né, menino, eu largava tudo e ia, não queria saber de estudar. Então isso acabou atrasando um pouco a minha faculdade. Mas é de extrema importância, eu acho, o profissional de lutas, né, de qualquer esporte, na verdade, sendo esporte, ele tem um conhecimento, porque assim, a parte fisiológica, muscular, articular, isso é muito importante para quando você vai dar uma instrução, prevenir uma lesão do seu aluno, você explicar para ele a importância de um alongamento, de um aquecimento, um movimento articular, porque às vezes o aluno acha que é um super-homem e acaba fazendo alguma estripulia ou outra e acaba se lesionando, e você consegue ter essa noção de explicar para ele o porquê que ele não pode, o porquê que ele deve fazer isso ou aquilo. Sim. E eu vi também no seu Instagram que você tem as outras formações, né, que é pelo jiu-jitsu mesmo, da federação, né? Aqui no estado do Paraná, a gente está com 3 federações. A mais recente é a nossa, a gente acabou abrindo uma federação visando mais o aluno, perdão, o atleta, o professor, assim, não visando a parte lucrativa do esporte, né? Que todo mundo sabe que tem, mas assim, dando ênfase e até acaba dando uma oportunidade a mais para quem quer competir, né? Eu demorei um pouquinho para me formar devido, como eu te falei, né? Eu comecei em 2008, acabei próximo de 2014 só a minha faculdade. Mas graças a Deus eu terminei, eu sou bacharel. Na época que eu fiz, que eu iniciei, era licenciatura plena. Ah, sim. Quando eu retornei para a faculdade, acabou tendo essa divisão, mas eu acabei me formando em bacharel. Eu sou bacharelado em educação física. Atuo também como personal, trabalhei como coordenador de academia muitos anos também, de 2008 até 2014, coordenando a academia e tal. Então, assim, eu acho muito importante isso aí e tudo caminha paralelo, né, no meu ponto de vista. Podia falar um pouco mais sobre o esporte em si, como funciona basicamente do ponto de vista de um professor, assim. Brasília Jiu-Jitsu, né? Ele foi fundado no Rio de Janeiro pela família Gracie lá, através do Carlos, e depois veio que ele ensinou ao Hélio, que o Hélio veio hoje com os filhos aí que difundiram mais, né? E lançaram o UFC. Quem lançou o UFC foi um aluno do Hélio, né? O Rorion também. Então, assim, o esporte veio, na minha opinião, particularmente, para defesa pessoal, não a parte competitiva, é um dos esportes mais eficientes que tem, né? Uma defesa pessoal, perdão, uma das mais eficientes, tá? Visando a parte, vamos dizer, hoje em dia, a parte de competição. O esporte, ele inicia em pé, como se fosse uma luta de judô. Aí acontece a projeção, que no caso, quando um adversário consegue projetar ou levar o adversário dele ao chão e segurar por 3 segundos, acontece os 2 pontos. Aí tem a passagem de guarda no chão, que questão de pontuação, uma passagem de guarda vale 3 pontos. Uma raspagem, que seria uma raspagem, uma inversão, ela vale 2 pontos. Aí tem as vantagens, né, dentro da luta e a finalização. Na parte competitiva, a luta acaba de 2 formas. Pela parte pontuação, ela vai até o final, e tem a parte de pontuação e finaliza, ou a parte de finalização, quando um atleta submete ao outro aos 3 tapinhas, né? E aí a submissão aí acaba. E tem, óbvio, tem a desclassificação. Em questão da competição, você já falou, e eu sei que existem as graduações, né, dentro do E jiu-jitsu. Como funcionam? acima dos 16 anos, ela acontece como? Branca, azul, roxa, marrom e preta. Abaixo dos 16 anos, que você pega mirim, pré-mirim, infantil, infanto-juvenil e juvenil, ela vem de amarela, branca, aí amarela e branca, amarela, amarela e preta, aí laranja,
verde, em si tem N faixas, assim, até para dar o tempo certo pela confederação do próprio aluno conseguir trocar a faixa. As graduações são conforme o tempo de treino, então. O correto, sim, mas perante a confederação, para você ser aceito, até para você mudar a sua faixa, teria um tempo mínimo dentro de cada graduação. O único tempo mínimo, assim, a partir dos 16 anos para cima, que é um pouco menor, é da faixa marrom para preta, que eles exigem no mínimo 1 ano e meio que você esteja na faixa marrom para poder tocar para preta. Mas fora isso, é 2 anos. Entendi. Em cada faixa. Bastante tempo. Então, até você graduar para faixa preta é bastante tempo de treino, né? No mínimo, corretamente, são 10 anos. Aí dentro da faixa preta, aí você pega a faixa preta, espera 3 anos, espera o primeiro grau, aí 3 anos o segundo, 3 anos o terceiro, aí do terceiro pro quarto são 5 anos, do quarto pro quinto são 5 anos, aí depois ano que vem eu pego o quarto. Se Deus quiser, fechando meus 23 anos de jiu-jitsu aí. Sua trajetória no esporte, você participou de bastante campeonato? Eu lutei bastante dos meus 16 anos aos meus 26 anos. Dentro desses 10 anos. Aí em 2008 eu peguei minha faixa preta, foi quando eu comecei a trabalhar numa academia. Uhum. E eu fiz a opção, eu acho que eu me considero um bom professor. Então eu tive que fazer a escolha. Hoje em dia, em 2008 eu me dediquei aos meus alunos. Tem um campeonato outro, em 2012 eu acabei fazendo Vale Tudo, para poder sentir como eu tinha alunos meus que queriam fazer o Vale Tudo. Eu já fiz boxe, wrestling, judô, sou graduado faixa roxa no judô também. Mas como alguns alunos meus queriam fazer o Vale Tudo, nada melhor eu sentir aquilo ali para eu poder ter experiência para poder passar para eles. Não adianta eu falar, pô, um soco dói se eu nunca levei um soco, né? Então eu treinei, fui lá, saí na porrada, graças a Deus fui campeão, ganhei aquela experiência de ringue para poder até conseguir passar para os meus alunos. Eu até lutei uns campeonatos ano retrasado, mas muito aleatórios, assim, nada assim, eu vou treinar para aquilo. Tenho vontade ainda da minha filha me ver competindo. E quando minha filha me ver competindo, aí vai ser a minha aposentadoria. Mas ela vai me ver ainda, se Deus quiser lutar. Quem você acha que pode praticar o esporte? Recomendações, assim, O bem esporte aberto? para todo mundo. Já tive alunos de Paragil, que hoje em dia estão se destacando no nível estadual aí. Então, assim, o esporte é questão de adaptação. E muita força de vontade do atleta e do professor. Tanto que esse rapaz, ele tinha ido em 6 academias, todo mundo tinha recusado ele me ligou e falou assim, você topa um desafio? Eu falei, topa. Ele tem uma deficiência de membro inferior, ele teve uma complicação no parto, enfim, e nisso ele ficou com uma deficiência, um encurtamento muito grande de membro inferior. Então ele não movimenta, o joelho dele fica semi-flexionado sempre, e ele não consegue ficar em pé, enfim. Aí ele me ligou e perguntou se eu toparia treinar ele. Eu falei que sim, que ia ser um desafio tanto para mim e para ele. Então hoje em dia o cara luta seletiva de Abu Dhabi, viaja para o Rio Grande do Sul para poder lutar, já lutou no Rio. Então acho que o esporte, na verdade, se é para qualquer um. Tanto que a nossa federação, a FPRJJ, tem parceria com a Federação de Paragil. Todo evento que a FPRJJ organiza tem atletas do Paragil competindo. Eu acho que essa também é a grande importância de você ter uma formação adequada para isso, né? Justamente, por isso que eu sempre... E aí a gente está tentando também uma parceria perante o CREF aí para poder nos apoiar e a gente conseguir divulgar isso o quanto antes, assim. Na nossa federação são presidente, vice-presidente, chefe de arbitragem, são 5 pessoas que estão encabeçando, né? E dessas 5, eu e mais um outro profissional também, um faixa preta formado também. Então isso é muito importante. A gente tem a gente consegue ter uma visão um pouco maior, né? Vocês conseguirem adaptar melhor conforme a necessidade de cada um, ter um respaldo científico para fazer um trabalho certo. Qual foi o momento mais marcante para você no esporte até agora? Né? Eu já passei por muita coisa, né? Meu Deus do céu. Mas quando a minha esposa foi campeã brasileira. Ela luta também de jiu-jitsu? Luta. Eu graduei ela faixa roxa há 2 semanas atrás, agora. Mas ela foi campeã brasileira de jiu-jitsu em 2017. Eu tenho alunos meus que já lutaram o ONE FC, que moram no Havaí hoje em dia. Já tenho aluno campeão sul-americano,
campeão sul-brasileiro, mas assim, eu acho que depois que o Mundial foi para fora, o Campeonato Brasileiro foi mais fortes que tem, tirando o Mundial, e pô, eu consegui minha esposa consagrou-se campeã, entende? Eu acho que foi ali, foi da minha carreira, assim, acho que foi o auge, assim, daquela emoção, assim, né? Imagino que tenha sido bem emocionante. E, como você falou, o próximo momento mais marcante vai ser quando sua filha conseguir ver Me ver você competindo, se Deus quiser, ou competindo. quando ela estiver For competindo, né? competir também. Eu acho que no primeiro campeonatinho dela também, eu acho que vai ser legal, se Deus quiser. Eu fiz as perguntas que eu queria. Se você quiser falar mais alguma coisa, sinta-se à vontade. Agradecer a oportunidade, né? Eu que agradeço. E de conseguir também mostrar um pouco mais do meu trabalho. Faço o convite, quem for assistir, a você também, quiser vir conhecer a nossa academia, fazer uma aula experimental, conversa, combina até com a própria Suelen lá. Sim. Então, fique à vontade, as portas estão abertas. Hoje em dia eu trabalho em Pinhais, atualmente, que eu moro em Pinhais também, e minha academia é em Pinhais, mas a gente tem filiais da equipe espalhada por Curitiba inteira, até fora do no nosso estado, estamos no Rio Grande do Sul também, agora. Então, que a nossa equipe em si, essa Mitra, ela é muito recente, né? Foi devido à saída de alguns professores de uma outra equipe, e a gente acabou fundando essa equipe. Então, o convite fica aberto aí, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. Eu comecei a acompanhar o seu trabalho por causa da Suelen, mas eu vi aquela postagem sobre a importância da federação, né? Eu achei muito legal e eu pensei em você na hora para fazer o trabalho. Comecei a acompanhar e gostei muito do seu trabalho. Mas fique à vontade, o convite está aberto. Tá bom. Tá Muito bom? obrigada de novo. Agradeço muito pela sua disponibilidade de tempo. Sei que é difícil, é corrido, muita coisa para fazer, ainda mais final de ano. Muito obrigada mesmo. Queria falar que admiro muito seu trabalho Muito e vamos obrigado, que conversando aí. legal. Valeu, obrigado. Que Deus abençoe vocês aí. Um Você ótimo também. final de ano aí.